Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando a aula do dia 6 de outubro, né? Isso. Sobre forma padrão de PPLs, problemas de programação linear, diferentes maneiras de representar um PPL, né? Uma, um modelo matemático de PPL, certo? Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, questionamento aí a fazer durante a apresentação, pode ficar à vontade. Fala pelo áudio. Então, a gente vai ter uma introdução, exemplo de representação de PPL, alguns conceitos que a gente vai precisar na disciplina, como transformar um PPL para uma forma padrão e exemplo de transformação de PPL para a forma padrão. A gente vai fazer um exemplo, um exercício. Tá? Então, o que acontece? Qualquer problema de programação linear pode ser escrito na forma que a gente chama de geral, né? Ou seja, assim que a gente identifica o problema e a gente começa a modelar, a gente pode escrever ele de uma forma bastante ampla e a gente diz de uma forma, na verdade, geral, forma geral. Mas, por conveniência, qualquer PPL, problema de programação linear, pode ser escrito sobre outras formas e representações, tá? E a principal forma de um PPL que a gente vai estudar é a padrão, tá? É a forma padrão que vai nos interessar ao final. Então, existe uma forma geral e a gente depois vai ter interesse em transformar essa forma geral para uma forma padrão. E, por conveniência, a gente vai estudar algumas maneiras de representar os modelos matemáticos do PPL. Né? As possíveis representações de um PPL é na forma cartesiana, matricial e vetorial. E aí a gente vai ver algumas definições e observações sobre esse assunto. Forma padrão. A gente diz que um PPL está na forma padrão quando as restrições, A1, X1 mais A12, X2 até A1NXN igual a B1. Uma primeira restrição está na forma de igualdade. Da mesma forma, a segunda restrição está na forma de igualdade, até que uma enésima, né, restrição esteja na forma de igualdade. Ou seja, está na forma padrão quando todas as restrições estão na forma de igualdades, né? Ou seja, cada uma delas são equações e conjuntamente formam um sistema de equações, né? E na forma padrão, eu particularmente adoto um problema de maximizar. Alguns outros autores, livros, consideram um problema na forma de minimizar, certo? E, obviamente, as variáveis todas maiores ou iguais a zero, ou seja, condição de não negatividade. Então, resumindo, um problema para nós, tá, estará na forma padrão quando o problema é de maximizar uma função objetiva, tá? Só que tem livros que adotam minimizar, sem problema, maximizar ou minimizar. Adotaremos maximizar. Sujeito a restrições, todas as restrições na forma de igualdades, tá? E, além disso, a não negatividade de todas as variáveis. Xi maior ou igual a zero para todo i de 1 até n, tá? Agora, qualquer PPL pode ser escrito nessa forma padrão, que a gente vai ver posteriormente. Tá? Observações. O PPL na forma padrão acima encontra-se representado por uma notação cartesiana, tá? Então, a gente pode pensar, se fosse duas variáveis, x1 e x2, a gente já viu a solução gráfica, são para quando a gente tem duas variáveis, né? E aí a gente representou num plano cartesiano as variáveis x1 no eixo x e x2 no eixo y, x1 na abscissa, x2 na ordenada, certo? E aí a gente representa num plano cartesiano. Então, essa notação aqui está numa representação cartesiana, que a gente chama. De forma equivalente, o PPL pode ser representado por uma notação matricial, tá? Então, uma notação matricial, como é que a gente vai verificar isso? A primeira restrição, A1x1 mais A12x2 até A1nxn.
igual, ele pode ser escrito como? Eu posso pensar que o A1 realmente está multiplicando pelo X1, mais A12 multiplicando por X2, mais até o último elemento, A1N multiplicando por Xn. Então, eu posso visualizar isso como uma multiplicação de matrizes, ou, particularmente, uma matriz linha, que chama-se, na verdade, o vetor linha. O vetor linha A1, A12 até A1N, e multiplica o quê? Se tem o x1, x2, xn, multiplica por uma coluna, né? É uma linha, um vetor linha multiplicado por um vetor coluna. Note que isso aqui é exatamente o que está acima. A1 que multiplica x1 mais A12 que multiplica x2 até mais A1n que multiplica xn. Então, essa soma aqui é igual ao vetor linha dos A's multiplicado pelo vetor coluna do X. Tá? E isso ser igual a B1. Tá? Então, é uma anotação já vetorizada dessa restrição acima. Tá? A gente percebe que a segunda restrição também pode ser escrita da mesma forma. Ó, eu tenho aqui embaixo a segunda restrição. A21, que multiplica x1, mais A22, que multiplica x2, até mais A2n, que multiplica xn. Né? Então, percebo que o que vai variando são o segundo índice, 1, 2, n. Tá? Vai variando a coluna. Né? Então, a gente pensa no segundo vetor aqui, ó, A21, A22, A2n, multiplica a variável de vetor de variáveis coluna, x1, x2 até xn. Então, A21 que multiplica x1, mais A22 que multiplica x2, mais até A2n que multiplica xn. Isso é igual a B2. Então, isso é a anotação da segunda restrição. Dessa maneira, a gente pode considerar as duas restrições simultaneamente. Como? Bom, antes eu tinha esse vetor linha multiplicado por essa vetor coluna das variáveis x. E aqui eu tenho uma linha diferente, um vetor linha diferente multiplicado pela mesma coluna de x, certo? Então, basta pensar simultaneamente empilhar os A's do A1, da primeira restrição com os A's da segunda restrição, multiplicar pela mesma matriz coluna x, tá? Então, eu empilho os A's, né? O vetor linha da primeira restrição, dos A's, né? Então, A1, 1, ó, 1 mantém o índice da primeira posição igual a 1. O índice da a segunda linha mantém o primeiro índice em 2, ó, 2, 2. O que varia são as colunas, 1, 2 até n. Então, empilhou, eu começo a visualizar uma matriz, né? E o x, vetor coluna x, mantém-se. Igual a B1 e B2, porque aí eu tenho duas restrições, B1 e B2. Então, fazendo isso para a enésima, para a última restrição, eu tenho o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho a M1 que multiplica x1, mais a M2 que multiplica x2, está aqui. Até a Mn, enésima restrição, enésima variável. A Mn vezes xn. Né? Está aqui, ó, mais a Mn vezes xn. Isso é igual a Bm, que é o último valor da igualdade da enésima restrição. Então, empilhando todas as restrições, eu tenho isso, né? Até M1, M2 e Mn. Então, eu tenho M linhas e M colunas, M restrições e N variáveis, multiplicando por x1 até xn. Isso é igual a um vetor coluna das restrições do lado direito, né? Os termos independentes, a gente chama. Aqui é uma matriz coluna A, aqui é uma matriz, um vetor coluna das variáveis, das incógnitas x, e aqui o vetor coluna dos termos independentes, do sistema de equações lineares. Aqui eu tenho um sistema de equações lineares também. E aí eu tenho o quê? O modelo na forma padrão e na representação matricial,
é dada por maximizar C transposto X, onde C transposto é um vetor linha C1, C2, Cn, que é dos coeficientes da função objetivo, e multiplicado por x1, x2, xn, vai dar o quê? C1, x1, C1 que multiplica x1, mais C2 que multiplica x2, mais Cn que multiplica xn. É o vetor da função objetivo, né? C vezes x, C transposto vezes x. Sujeito às restrições de A, X. Quem é A? São aqueles coeficientes da matriz de restrição. Os coeficientes da matriz de restrição que a gente viu aqui acima. Essa matriz aqui. E multiplica X. Essa matriz aqui multiplica X. O vetor coluna das variáveis ou incógnitas do nosso problema. Igual a B, os termos independentes, o que fica do lado direito das equações. B1, B2 até Bm. M de M restrições. E aqui N de N variáveis no nosso problema. O x tio maior ou igual que zero tio. Significa que cada uma das variáveis x1 até xn são maiores ou iguais a zero. Aqui é um vetor coluna de zeros, zero tio. Alguma pergunta até aqui? Ok, então eu vou prosseguir. Um PPL na forma padrão também pode ser representado por uma notação vetorial. Para isso, observe o seguinte, ó. Aqui nós temos percebemos que toda essa coluna aqui, ó, ela é multiplicada por x1, pela mesma variável x1. Nesse lado aqui, né, nesse pedaço aqui, todos esses elementos dos coeficientes da matriz de restrições são multiplicados pelo elemento x2, pela variável x2. E aqui, todos esses elementos também são multiplicados pelo único elemento xn, única variável xn. Então, a visualização é essa, ó. É como se eu tivesse um vetor coluna de A e J, né? Sendo que a primeira coluna, então, o J igual a 1, ó, veja que o segundo índice é todo 1, multiplicado tudo por x1. E aqui, toda a coluna de coeficientes da segunda coluna, coeficiente da matriz de restrição, ó, veja que o segundo índice, o J, é igual a 2. O segundo índice é 2, 2, 2. E varia as linhas, 1, 2, até M restrições, Mésima linha. Tudo multiplicado por x2. A mesma coisa aqui, tá? Então, dessa forma, a gente pode representar assim, de forma vetorial. Aquela primeira coluna da matriz dos coeficientes de restrição, tudo multiplicado por x1, mais segunda coluna multiplicado por x2, mais nésima coluna multiplicado por xn, igual ao vetor coluna de termos independentes B1 até Bn. Né? Então, reescrevendo aquilo lá, na verdade, a gente vai chamar essa primeira coluna como ATIL1, que multiplica x1, mais ATIL2, que é a segunda coluna da matriz A, vezes x2, até a mésima coluna, eu acho que tem um engano aqui, não é M, aqui é N, porque veja, aqui é a coluna N multiplicado por xn, perdão. Atil N que multiplica xn, a última variável xn, ok? E aqui, representando o somatório, é uma soma de J de 1 até N, tá vendo? Vai até N, não M, até a última coluna N, de quem? Das colunas as J da matriz A, vezes XJ ao Jésima variável. Tudo isso é igual ao vetor coluna B, de termos independentes, né? Onde a J tio é a coluna J, variando as linhas 1, 2, até M, de M restrições, e o J de 1 até N. A J é uma coluna da matriz A, esse é a tio J. Então, isso aqui é uma representação vetorial do modelo na forma padrão, tá? E, eventualmente, a gente vai precisar trabalhar com esse ATIL-J em alguns problemas, alguns exemplos que a gente vai ver posteriormente, em aulas posteriores. Então, uma representação, né, um exemplo de representar esse PPL, tá, que está na forma cartesiana, né, uma representação cartesiana,
já está na forma padrão, porque está maximizar essa função objetivo, sujeita a restrições todas em forma de igualdade, e todas as variáveis não negativas. Tá? Então, pede-se para representar esse PPL que está na forma cartesiana, representar na forma matricial e vetorial, certo? Para isso, eu vou usar aqui o Jamboard. Só um minuto. A gente vai verificar, maximizar 5x1 menos 3x2 menos 4x3. Então, é 5 menos 3 menos 4. Cinco x1 menos 3x2 menos 4x3. É isso? 5 menos 3 menos 4, ok, maximizar. Aí, x1, 2, x2 menos x3 igual a 10. Então, 1, 2, alguém chegou na sala de aula? Algum problema aqui? João Vitor chegando. Ok, João Vitor. Então, vamos lá, o PPL. 1, 2, menos 1, 10. Então, 1 mais 2x2 menos x3 igual a quanto? 1, 2 menos 1, 10. 1, 2 menos 1, 10. Primeira restrição. Segunda restrição, 2x1 mais x2 mais 3x3 igual a 15. Então, é 2, 1, 3, 15. 2x1 mais x2, 2, 1, 3, 15. Mais 3x3 igual a 15. Terceira restrição, 3x1 mais 3x2 mais 2x3 igual a 12. Então, 3, 3, 2, 12. 3, 3, 3x1 mais 3x2, esqueci já. 2, 12. Ok? E xi mais igual que 0 e variando de 1, 2, 3. Ok? Então, a notação matricial é maximizar C transposto X sujeito a restrição AX igual a B. E o X vetorial maior ou igual que o zero vetorial, um tio embaixo. Onde? Quem é A? Me ajudem aí. Não, vamos colocar quem é C transposto. Quem é C transposto?
É um vetor, linha, formado pelos elementos 5, menos 3 e menos 4, certo? E menos 4. X, tio, é o vetor de variáveis, coluna, x1, x1, x2, x3. É o vetor de colunas, coluna das variáveis x1 até x3. Perceba que esse aqui é 5 vezes x1, dá 5x1, que é o que está aqui em cima. Mais menos 3 vezes x2. Mais com menos dá menos. Então, fica menos 3x2. Está aqui em cima, menos 3x2. Mais menos 4 vezes x3. Mais com menos dá menos. Fica menos 4x3. Tá aqui, ó, menos 4x3. Tá? É o C transposto x. Então, aqui tem o C. Aqui tem o x. E aí, agora a gente tem que colocar a matriz A. Quem é a matriz A? É igual a matriz dos coeficientes da matriz de restrição. A matriz, né, de coeficientes da restrição. Coeficiente da restrição. Então, a primeira linha, ó, nós temos aqui x1 é porque tem 1 vezes x1, então é o 1. 2 e menos 1, que é menos x3 é menos 1 vezes x3, menos 1. Então, a primeira linha dessa matriz A é 1, 2, menos 1, certo? Segunda linha, 2, ó, vai ser 2, 1, 3. Então, A é 2, 1, 3, que é essa matriz que multiplica pela vetor coluna x. Terceira restrição, 3, 3, 2. 3, 3, 2. Essa é a matriz dos coeficientes de restrição do PPL. É uma matriz. Ok? E, finalmente, o termo vetor coluna de termos independentes. O B é igual. É o lado direito das igualdades. 10, 15, 12. Certo? Isso é 10, 15, 12. Está um pouco torto aqui, mas é o vetor coluna. Tá bom? Ok? Deu para entender a solução desse problema? Agora vamos ver a representação cartesiana. Tá? Cartesiana. Então, vamos ver aqui. Cartesiana não, na verdade, vamos ver a representação vetorial. Então, fica a mesma coisa que estava há pouco com o caso matricial, maximizar C transposto X, certo? Sujeito a restrições, a soma e variando de 1 até J, aliás, até N, total de variáveis, que são 3, de quem? De A tio J vezes X J. J é uma variável. Isso é igual, tá? Primeira coluna da matriz A, né? É o quê? É 1, 2, 3. Primeira coluna da matriz A. Vezes x1. Mais segunda coluna da matriz A. 2, ó. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Vezes x2. Mais terceira coluna da matriz A. Menos 1, 3, 2.
menos 1, 3, 2. E multiplica x, 3. Tudo isso, essa somatória é igual ao vetor coluna dos termos independentes. 10, 15, 12 e 12. Pronto. Esse aqui é o vetor coluna, é o B. É o B-tio. Tá? E esse aqui, é bom lembrar que esse aqui é o A-tio, primeira coluna da matriz A. Aqui é bom lembrar que é o A-tio 2, segunda coluna da matriz A. Lembre-se bem disso. E aqui é a terceira coluna, A-tio 3, terceira coluna da matriz A. Tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, primeira coluna. 2, 1, 3, segunda coluna. Menos 1, 3, 2, menos 1, 3, 2, terceira coluna. Sempre multiplicando pelas variáveis correspondentes às j coluna. Ok? E o xj, xi maior ou igual a zero para todo i. E 1, 2, 3. Todas as variáveis maiores ou iguais a zero. Ok? Então, isso, né, é mais uma maneira de representar um PPL da forma padrão. Uma representação. Ok? Então, a gente vai agora para os slides continuar nossos assuntos. Um conceito importante, agora que a gente está mais familiarizado com as notações vetoriais, aí a gente vai usar agora o que é uma solução viável ou região viável na notação vetorial, né? Uma solução X, tio, ou seja, aqui, está em posição de linha, com esse transposto, ele vem ser um vetor coluna. O vetor coluna com N linhas, né, é dita viável se satisfaz a todas as restrições e condições de não negatividade de um PPL na forma padrão. Tá? As restrições 2, aqui está se referindo, são todas as restrições da forma de igualdade. Pessoal, vocês continuam me escutando aí? Sim. Sim, para ter certeza que está tudo normal aqui. Pronto. Então, se satisfaz, o vetor x satisfaz a todas as restrições simultaneamente, então, esse vetor x é uma solução viável, certo? E o conjunto de todas as soluções viáveis é chamado de região viável. Todos os pontos que satisfazem simultaneamente as restrições, a gente chama de região viável. E um ponto só, uma solução só que satisfaz a todas as restrições, a gente chama de uma solução viável. Ok? E uma solução ótima? Uma solução viável que fornece o maior valor para a função objetivo f é chamada de solução ótima. E a gente vai denotar por x tio asterisco. É o ponto ótimo, tá? E o valor da função objetivo, tá, aplicada nesse ponto, o valor da solução ótima, ponto ótimo, a gente chama de valor ótimo, tá? Valor ótimo. O ponto, a gente chama solução ótima, tá? O ponto. E ao valor que a função objetiva assume como sendo o máximo, a gente chama de valor ótimo, tá? Ó, observação, uma solução é ótima se a função objetiva aplicada na solução ótima sempre é maior, ou seja, maior ou igual que a função objetiva aplicada em valores ótimos, em pontos ótimos, soluções ótimas, para qualquer solução viável. Tá? Para qualquer solução viável, quer dizer, função aplicada em qualquer solução viável. Então, o valor da função objetiva aplicada na solução ótima, no ponto ótimo, é maior ou igual que qualquer valor da função objetiva aplicada em pontos de solução viável, tá? Então, ele é máximo, porque qualquer solução viável vai ser ultrapassado pelo ponto ótimo, função objetiva aplicada no ponto ótimo, ok? Então, a gente diz que x1 até xn estrela é uma solução ótima. E agora a gente vai estar interessado em transformar qualquer PPL que está numa forma geral
num PPL na forma padrão, tá certo? Para isso, a gente vai ver algumas maneiras de começar a transformar o PPL para a forma padrão, tá? Então, foi dito, né, que a gente pode passar um PPL qualquer, da forma geral, para a forma padrão. E a primeira coisa que a gente deve observar é o seguinte, que minimizar uma função objetivo é equivalente a maximizar o simétrico dessa função objetivo, ou seja, menos f de x, tá? E aqui tem como a gente provar. Eu não vou provar porque não é o nosso objetivo nesse momento, tá? Mas lembre-se, se eu quero passar um problema que está na forma de minimizar a função objetivo, eu quero passar para a forma padrão, que é o que a gente vai trabalhar na disciplina. Então, ao invés de minimizar a função, eu vou maximizar o menos o valor dessa função, menos f de x. Ok? Segundo, se eu tiver uma restrição do tipo, da iésima restrição, ela é do tipo menor ou igual, certo? Ou seja, aí 1x1 mais aí 2x2 mais aí nxn menor ou igual que bi, a forma de menor ou igual de no máximo bi. Então eu transformo essa desigualdade, tá, numa igualdade introduzindo uma variável que a gente chama de folga. Como? Somando uma variável não negativa, mais xfi, né? Deixa eu explicar aqui qual é a ideia aqui. Por que eu introduzo mais xfi? A ideia, olhando aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma restrição que é do tipo menor ou igual que bi, certo? E bi. Vou colocar aqui. Vou colocar aí transposto vezes xi. É só uma anotação vetorial também. Um aí transposto, a iésima linha multiplicado por xi. Isso significa aí 1 mais x1 mais aí 2x vezes x2 e assim vai, né? Certo? Vezes x, não é xi, vezes x. Vezes x. Menor ou igual. Então, qual é a ideia? Existe uma, pode ser igual ou menor. Então, imagine que o BI seja isso aqui, ó, fechado, BI. Então, pode ser menor ou igual. O igual seria bem aqui nesse limite. Vou colocar aqui. Aqui nesse limite. E se for menor, né? Se for aqui, menor do que BI. Então, se a restrição, tipo assim, nós temos 10 metros quadrados, no máximo 10 metros quadrados para utilizar de madeira, tá? 10 metros quadrados. Aí suponha que, aí aqui eu teria 10. Aí suponha que eu tenha 9, tá? Na verdade, no final das contas, a solução vai dizer que, não, olha, basta usar 9 metros quadrados, não precisa usar todos os 10 metros quadrados, tá? Ora, o que é que falta para eu chegar no 10, que é o limite? Existe um espaço entre 9 e 10. Então, existe uma folga aqui, né, de uma unidade, né? Existe uma folga de uma unidade, tá? Porque a restrição pode ser menor ou igual. Suponha que seja menor. Se existe uma folga, se é menor, existe uma folga. Então, faz sentido eu somar uma quantidade, que eu vou chamar de x, f, i, para que eu consiga chegar na igualdade. Então, por exemplo, se eu tiver um uso do meu recurso disponível de 9, e eu posso utilizar no máximo 10, eu posso produzir uma folga de uma unidade. Tá? E essa unidade é um valor não negativo. Então, eu somo para chegar na igualdade. Eu somo uma folga para chegar na igualdade. Então, desse valor aqui, que tá, que permite uma folga, até chegar aqui no BI, certo? Eu tenho uma variável de folga para poder chegar na igualdade. Por isso que eu somo um XFI, eu chamo de variável de folga.
para chegar na igualdade. Então, aqui eu posso pegar o AI transposto x mais x, f, i. E aí eu chego na igualdade do BI, certo? Então, voltando lá para o slide, né? Então, uma desigualdade do tipo menor ou igual é transformada em igualdade somando uma variável de folga, mais xfi, uma variável de folga. E a intuição foi aquela que eu passei há pouco para vocês. Em que xfi é o quê? É BI menos essa quantidade. Perceba que essa quantidade do lado esquerdo, esse recurso utilizado do lado esquerdo, é menor do que BI, ou no máximo igual. Então, BI é maior do que essa quantidade. Se BI é maior menos essa quantidade aqui, então vai dar um valor positivo, né? Então, BI menos a quantidade que era menor, dá um valor positivo. E XFI é isso, é BI, ó, XFI isolando esse valor aqui do lado esquerdo, direito, fica XFI é BI menos essa quantidade, mas essa quantidade é menor do que BI. Essa quantidade que está aqui, essa quantidade aqui é menor, essa quantidade aqui é a mesma, é menor do que BI. Então, BI menos essa quantidade que é menor, está positivo, é maior ou igual que zero. Tá? E ela é conhecida por variável de foco. E se a restrição é do tipo maior ou igual que BI? Aí, ao invés de somar, a gente vai subtrair uma variável, menos XFI, sendo que esse XFI é direto maior ou igual que zero. A gente, por suposição, a gente supõe que ela é maior ou igual que zero. E aí, nesse caso, a gente não chama de variável de folga. Pode ser chamada de variável de folga, mas o mais adequado é dizer que é uma variável de excesso. Eu vou dar uma pequena ideia também de por que era uma variável de excesso, né? Então, vejamos. Eu tenho que uma restrição do tipo AI tio transposto vezes x, ela é do tipo maior ou igual que BI, tá? Então, pensando aqui numa representação gráfica, eu tenho isso aqui, ó, maior ou igual, eu tenho disso aqui para esse intervalo aqui para a direita. Pode ser igual ou maior, tudo aqui para a direita. Seria esse intervalo de preto aqui, tudo que está aqui para a direita. Então, aqui teria o BI. Mas aí pode ser que o recurso disponível esteja à direita, né, maior. Então, pode ser aqui, por exemplo. Tá? Pode ser que o AIX, AI transposto X, esteja aqui nesse ponto. Então, ele é maior. Se ele é maior, quer dizer, existe um excesso de recurso, né? O recurso está maior do que o BI, do que está disponível aqui no BI. O BI é aqui nessa igualdade, está aqui, tá? Então, se esse recurso é maior, está excedendo o que tem disponível de BI, está excedendo. Então, o que é que eu faço para obter a igualdade? Né? Por exemplo, se aqui o que tem disponível é 10, aqui, se eu estiver utilizando 11 de recurso disponível, então existe um excesso de uma unidade. Excesso de uma unidade, por exemplo. Então, tem um excesso. Está ultrapassando uma unidade, porque o recurso que eu estou utilizando está excedendo o que tem disponível de BI, tá? Então, se eu estou, mas aí eu estou nesse ponto aqui. O que é que eu faço para chegar na igualdade de BI? Ah, eu tenho que pegar esse valor aqui e subtrair de BI, menos x f i, para poder chegar
para que isso aqui chegue menos uma quantidade de excesso para chegar aqui no BI. Ou seja, exemplo, 11 menos 1, que é igual a 10, né? Então, esse XFI aqui é a variável de excesso. Então, o que eu utilizo de tá? Supondo que esse AI transposto X seja 11, isso aqui é igual a 11, aí menos 1, que é a variável de excesso, chega no 10, que é o BI. Então, é uma ideia intuitiva. E por que eu subtraio uma variável de folga quando a restrição do tipo maior ou igual, tá? a BI, certo? Pergunta aqui, dúvida. Então, tem que memorizar. Menor ou igual, soma variável de folga, mais XFI. Maior ou igual, subtrai uma variável de excesso, menos XFI. Aí, do que era maior ou igual, passa a ser igual. E quando as variáveis são negativas no PPL geral? Tá? A gente transforma o xi maior ou igual que zero, menor ou igual que zero, ou seja, variável não positiva, basta multiplicar por menos xi. E aí a gente substitui a variável não positiva, xi menor ou igual que zero, pela variável xi' igual a menos xi. Tá? Xi', onde xi' é menos xi. Tá? Ou seja, aí a gente vai pegar onde tem xi, a gente coloca menos xi', certo? Onde tem xi, eu vou substituir por menos xi'. E aí, xi' é maior ou igual que zero. Não, não. Deixa eu ver aqui. A gente vai ver. No exemplo vai ficar mais claro. Vamos aqui para o Jamboard rabiscar alguma coisa. Vamos ver aqui, claro. Eu tenho, por exemplo, vou supor aqui que eu tenho 2x1 mais x2 menor ou igual que 3. Aí, por exemplo, x1 maior ou igual que 0, x2 menor ou igual que 0. Então, ela é variável negativa, não positiva, tá? Então, ela não vai estar na forma padrão, porque isso não atende a não negatividade. Mas aí, se eu fizer mais x2 linha como sendo menos x2 é maior ou igual que zero. Concordo? Porque x2 é menor ou igual que zero. É só multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar o quê? Menos x2 maior ou igual que zero. Menos x2 maior ou igual que zero. Aí eu chamo isso de x2', certo? Então, vejamos. Então, ora, x2' mais, isso implica o quê? Que x2' daqui é igual a menos x2 é igual a menos x2'. Certo? x2' é o menos x2, maior ou igual que zero. Essa variável é não negativa. Mas eu tenho que substituir no valor de x2 o x2'. Daí eu tiro, então, o valor de x2', x2 em função de x2', porque é que deve ser substituído aqui. O x2' tem que aparecer aqui no lugar x2. Então, fica x2 em função do x2'. Então, essa restrição ela vai ser transformada da seguinte forma. É 2x1, certo? Mais x2. Mas quem é x2? É menos x2'. Então, fica menos x2'. Aí, ó, menor ou igual que 3, introduz variável de folga. Então, mais x3f1, que é a variável de folga 1, igual a 3. X
1 maior ou igual que 0. Aí, ó, o x2, linha, a gente já viu que é uma variável não negativa. E xf1, como é uma variável de folga, ela é maior ou igual que 0 também. Tá? Então, já é um exemplo de transformação de uma parte do PPL para ser transformado em forma padrão. Tá? Então, x2 era negativo. Se eu multiplico por menos 1, aparece com a variável x2 linha. x2 linha. Só que esse x2 linha tem que aparecer aqui na restrição. Então, eu tenho que escrever o x2 em função de x2 linha. Então, o que era mais x2 vai ficar menos x2 linha. E o x2 linha é não negativo. Né? Percebo que o x2 linha, se ele for positivo, não, se ele for positivo, aí vai subtrair com menos aqui. Tudo bem. Tranquilo. Ok? Então, essa é a questão da variável negativa. 5. Se eu tiver variáveis livres de sinal. Então, no PPL geral, na forma geral, pode ser que eu tenha uma variável restrita de sinal, ou seja, ela pode assumir valor positivo, negativo ou valor zero. Tá? E ela é dita livre. Então, a gente pode perceber que qualquer variável, qualquer número pode ser substituído por dois números positivos. E fazendo a diferença entre eles, eu consigo obter o número que eu tenho interesse, sendo livre de sinal. Eu posso escrever um número xi, livre de sinal, como sendo igual a um número positivo menos um outro número positivo. E aí eu obtenho esse número qualquer, aqui, xi, certo? Xi mais positivo, maior ou igual que zero, xi menos, maior ou igual que zero. E aí, então, a gente substitui o xi livre de sinal no modelo por xi mais menos xi menos, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dar exemplo aqui. Eu tenho exemplo. Digamos que eu tenho 10. Eu posso escrever como sendo 20 menos 10. Isso é só um exemplo. Esse 20 aqui é maior ou igual que zero. E esse 10 aqui é maior ou igual que zero. Então, realmente, o 10, tá, eu posso escrever uma diferença de dois números positivos. Professor, se fosse menos 10, um número negativo, né, que ele é livre de sinal, basta fazer 10 menos 20. Ó, 10 é um número não negativo, maior ou igual que zero. 20 também é um número não negativo, é maior ou igual que zero. Então, a diferença entre dois números positivos, a diferença entre dois números positivos. E eu representei o número 10 positivo e o número 10 negativo. Se fosse zero, eu poderia representar a diferença, por exemplo, de 10 menos 10. Dois números positivos também. Positivos. E aí, igual a zero. Então, realmente, qualquer número, eu posso escrever, isso aqui é um exemplo só, né? Qualquer número eu posso representar com uma diferença de dois números positivos ou não negativos, tá? Então, fica como exercício, tá? Esse exemplo aqui, obtenha a forma padrão, tá? Do seguinte problema de programação linear. Minimizar esta função objetivo, tá? Lembrando que, para nós, forma padrão é maximizar a função, né? Aí vocês devem olhar as restrições, as condições para transformar, minimizar essa função, para maximizar, né, uma certa função, transformar esse mesmo PPL para forma padrão, sujeita a estas restrições. Veja que aqui tem restrição do tipo menor ou igual, maior ou igual e igual. Tem variáveis positivas, ó, x1 maior ou igual que zero, tem negativas, x2 menor ou igual que zero, x3 livre de sinal, certo? Então, eu vou deixar como exercício aqui para vocês, tá? E aí, vocês, na próxima aula, a gente tira dúvidas, ou na próxima aula, ou na sexta-feira, a gente combina um horáriozinho para conversar sobre os assuntos aí, tá? Esse slide é o mesmo que eu mandei para vocês, só que eu fiz pequenas melhorias, tá? E vou também fazer a correção aqui, uma correção.
tá certo? Bom, essa é a aula de hoje. Eu pergunto para vocês se tem alguma dúvida, tá? Algum questionamento. Tudo ok, pessoal? Tudo, professor. Só gostaria de saber se a prova está mantida para a próxima semana. Só um minutinho, eu vou desligar aqui a gravação. Boa tarde para todos, até a próxima.